Tiago, muito se fala sobre o modelo de compra, né, do Bragantino com relação ao mercado, os jogadores, né, que o Bragantino, o Red Bull acabou contratando nos últimos anos, buscando aí promessas, jogadores que ainda podem desabrochar, tentando fazer bons negócios e recentemente veio a informação de que o Palmeiras teria o interesse de recomprar, por exemplo, o Arthur, né, jogador que foi vendido pelo próprio Verdão aí há alguns anos para a equipe de vocês. Como que você avalia essa questão, né? Porque o negócio lá atrás que foi feito e que o próprio Palmeiras poderia até pagar mais pelo jogador. Se existe alguma coisa, como que vocês avaliam isso por conta até dessas movimentações que vocês fazem? Eu avalio como natural e esperado. A nossa política de investir em jogadores jovens e dar a eles um desenvolvimento e uma projeção tem funcionado. O Arthur é só um dos exemplos. Então, um jogador que não tinha a expectativa de outros clubes de que poderia se tornar o jogador que se tornou. Na minha concepção, é o melhor jogador na posição dele hoje em atividade no Brasil. Então, eu acho que é normal que outros clubes tenham interesse em contratar esses atletas, não só do Brasil como de fora. E a gente trata isso de forma muito natural. Na frente de qualquer coisa, a vontade do jogador é algo que a gente respeita muito. E aí, a partir daí, havendo interesse oficial e formal, nós vamos conduzir a negociação da maneira profissional e respeitosa, como tudo que a gente faz, né? A questão de ter vindo do Palmeiras e o Palmeiras eventualmente ter um interesse numa recompra, eu acho que isso é efeito colateral, acho que isso é maximizado pela discussão pública. Então, a partir do momento que é um dos principais jogadores em atividade, é normal que ele seja alvo dos grandes clubes, independente de qual foi a origem dele, né? E aí, agora o outro ponto, né, Escuro, com relação ao Matheus Fernandes. O Red Bull Bragantino tem o interesse em fazer a compra em definitivo do passe desse jogador. Também, né, um atleta que tem o passe que pertence ao Palmeiras, joga por empréstimo no Red Bull Bragantino. Que pé que tá essa situação, se você pode contar pra gente? Sim, nós já formalizamos ao Palmeiras, tanto nós quanto o próprio Matheus, o desejo de ambos de exercer a opção de compra no final da temporada. Então, nós estamos muito contentes com o desenvolvimento do Matheus dentro da nossa ideia de jogo, dentro do modelo, tanto como pessoa, como profissional, assim como o atleta, o rendimento que ele vem apresentando. Então, a gente já formalizou, inclusive, ao Palmeiras, que nós vamos exercer a opção que está prevista em contrato. E aí, voltando, né, a falar sobre o elenco do Red Bull Bragantino, quando a gente observa só o Aderlan, né, que já ultrapassou a casa dos 30 anos, já é algo extremamente natural, né, nos outros clubes da Red Bull, na Áustria principalmente, investir em jovens jogadores da Europa, ou da África, ou da América do Sul, na Alemanha também um time jovem que busca opções do mercado. Como vocês também trabalham, né, para mapear esses atletas, tentar fazer o diferente, né, porque muitas vezes quando um clube vai atrás de um jogador sul-americano, já é um cara que está mais ou menos valorizado, com a Europa já olhando. Como é que é essa esperteza do Bragantino no mercado para observar um jogador que talvez ainda não despertou o olhar de algum clube, mas que chega na equipe do Red Bull Bragantino para ser uma peça importante? Sim, a prioridade do nosso projeto esportivo é esse, é desenvolvimento de jogadores, existe esse trabalho do recrutamento, então basicamente existe uma ideia de jogo, a ideia de jogo define o perfil do atleta que a gente busca, isso pertence ao clube, então isso facilita muito a construção do trabalho de médio prazo. Então você não vai ter o Red Bull Bragantino já contratando um treinador que tem uma ideia de jogo totalmente diferente do que a gente vem construindo até aqui. Isso não vai acontecer aqui. Então isso dá essa continuidade, dá segurança para o atleta de que ele é apto a fazer aquilo para o que ele foi contratado, e é um trabalho de monitoramento em todas as ligas da América do Sul, uma atenção muito grande ao Brasil, buscando essas observações desde os 16, 17 anos, muitas vezes acompanhando o atleta por 2, 3 temporadas. Posso citar o exemplo do Thiago Borbas, por exemplo, que é um atleta que a gente seguiu durante quase que 2 anos e meio. O próprio Matheus Fernandes já foi desejo nosso lá em 2020, quando a gente sobe para a Série A. Nós nos desencontramos 2 vezes nesse caminho e a gente continua acompanhando
esses atletas que têm o perfil para que eles possam ser alvo de contratação nossa quando há necessidade. E aí tem o outro trabalho que aparece menos, mas já começa a trazer frutos, que é elevar o nível da base do Red Bull Bragantino, né? Então a gente tem investido muito nas categorias de base e agora no Paulistão nós já tivemos aí o Gustavinho e o Bruninho, 2 atletas aí 18 e 19 anos, vindo da própria base do Red Bull Bragantino, já tendo destaque, já se estabelecendo no profissional, e isso é um outro objetivo que a gente tem aqui no médio prazo.